Bom, gurizada, vamos começar então o biodiesel, né? Biodiesel que junto com o etanol, vídeo que a gente já viu, são biocombustíveis. Vamos lembrar por que são biocombustíveis. Porque eles vêm de vegetal. A matéria-prima para a produção de biodiesel é vegetal. Depois nós vamos discutir. E quais são as vantagens, Louquinha, desta matéria-prima ser de vegetal? Vamos lembrar as duas vantagens que a gente já viu lá no etanol. A primeira é que é renovável, são combustíveis renováveis, ou seja, não é que nem o diesel, que nem a gasolina que vem do petróleo, que são combustíveis fósseis, que vão acabar e que eu estou tirando lá debaixo da terra para queimar e poluir. Ele é renovável, eu planto e cada vez se eu plantar mais, cada vez mais eu vou ter a matéria-prima. A segunda grande vantagem do combustível ser bio, ou seja, ser de vegetal, é que enquanto ele é vegetal, ele faz a famosa fotossíntese. E se ele faz a famosa fotossíntese, ele gasta, ele consome, ele retira do ar o CO2, que é o grande causador do efeito estufa. Então, percebam aqui nesse desenho, eu tenho lá o vegetal. Aqui, ó. Esse vegetal vai se transformar em biodiesel. Esse biodiesel vai ser usado como combustível e ele vai gerar CO2. Ele vai poluir igual a qualquer outro combustível que tenha carbono, pessoal. Muito cuidado, se cair no Enem uma frase, o biodiesel não polui, tá errado, louco. Tá errado, ele polui igual, ele gera CO2. A única coisa é que enquanto ele está aqui, ó, enquanto ele é planta, enquanto ele é vegetal, o que ele faz aqui nesse caminho? Fotossíntese. E se ele faz fotossíntese aqui, ele está gastando um pouco, pelo menos, do CO2 que ele mesmo gerou. Então vamos repetir. O CO2 que ele mesmo gerou vai ser consumido a partir do momento em que ele faz fotossíntese. Né? Então, na verdade, tá aqui, ó, ele gera o CO2 e esse CO2, a partir da fotossíntese, vai ser usado, vai ser consumido pela planta. Então, é uma grande vantagem. Repetindo, duas grandes vantagens, tanto do biodiesel quanto do etanol, que são biocombustíveis e que vêm de vegetais. São renováveis, ou seja, se eu quiser eu planto, então nunca vai acabar, só plantar de novo, e fazem fotossíntese enquanto são plantas. E enquanto são plantas fazendo fotossíntese, gastam o CO2 que eles mesmos ali na frente vão gerar. Tá? Então, essa era uma primeira análise para lembrar que o biodiesel, então, é um biocombustível. Vamos dar uma limpada. Ainda, qual é a diferença do biodiesel para o diesel? E por que ele foi chamado de diesel? Vamos entender isso aí. Primeiro, vamos só recapitular aqui. Ele é bio porque ele não é fóssil, ele não vem do petróleo, ele vem de vegetal. Tá, então isso a gente já sabe. Mas por que ele é chamado de diesel? Se ele é um composto de origem vegetal e o diesel é um composto de origem mineral. É que assim como o diesel comum, o diesel derivado do petróleo, observe o que eu estou sublinhando aqui, louca, te acorda? Ele é formado por hidrocarbonetos, o diesel comum, de 15 a 20 carbonos. Tudo bem aqui? Então, o diesel comum são alcanos de 15 a 20 carbonos. A gente já viu isso lá no petróleo. Por que o biodiesel ele é diesel? Porque eles são ésteres de cadeia longa, que tem em torno dos mesmos 15 a 20 carbonos. Então, o biodiesel é chamado de diesel porque o tamanho da cadeia carbônica é semelhante. Vamos fazer uma ilustração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em torno de 20 carbonos. Alcano só tem carbono e hidrogênio. O que isso aqui é? Diesel. Vamos fazer aqui de conta que tem 20 carbonos. Ok? Tá, Pierre, se fosse o biodiesel, e na ponta uma função éster, porque vem da esterificação com álcool, por isso que tem 2 carboninhos aqui, depois nós vamos ver a reação, porque ela é bem importante, mas isto aqui é um éster etílico, um éster derivado do álcool etílico. Esse éster tem cadeia longa de em torno de 20 carbonos.
Ou seja, perceberam a semelhança? Aqui é só cadeia, é alcano. Aqui é cadeia mais o grupo éster. Mas a semelhança é em torno de 15 a 20 carbonos. Logo, esse é o biodiesel. Tá, Pierre? Da onde que vem esse biodiesel? Vem daqui, ó. Ele vem da reação de transesterificação, ou seja, transformação de um éster em outro, a partir de óleos ou gorduras vegetais ou animais, que eu estou dizendo aqui que basicamente a gente industrialmente tira de vegetais. Daqui a pouco nós vamos ver qual é o vegetal, qual é a matéria-prima. Tá? Mas então, recapitulando, o que é importante até agora? O biodiesel é bio porque vem de vegetal. Ele é diesel porque o tamanho da cadeia é semelhante ao do diesel comum. Lembrando que o diesel comum, já caiu isso no vestibular, o diesel comum é o quê? Alcano, hidrocarboneto de 20 carbonos. Enquanto que o biodiesel são o quê? Ésteres, são funções diferentes. Tá? Então, cuidado com isso que já caiu na URGS. Não confunde diesel com biodiesel. Se tiver a palavra bio, é um éster. Se tiver a palavra diesel sozinha, aí é um hidrocarboneto, aí é derivado do petróleo, ok? Vamos adiante, vamos dar uma limpadinha. Bom, cruzada, para a gente entender bem isso aqui e não confundir a matéria-prima aqui do biodiesel com a matéria-prima do álcool, eu quero fazer uma lembrança aqui. Fazer uma revisão de bioquímica, que eu acho que é importante, inclusive até porque eu já falei de álcool e a matéria-prima do álcool também é vegetal. Né? Então vamos dar uma olhada aqui em bioquímica. Bom, gurizada, para a gente poder entender bem qual é a diferença entre o biodiesel, o álcool e até as matérias-primas, eu vou fazer uma revisãozinha aqui que eu acho importante, até porque cai bastante no Enem, uma revisãozinha de bioquímica. Na verdade não é bem uma bioquímica, e sim compostos químicos de importância biológica, tá? Que é bem assim que a URGS chama, por exemplo. Tá? Nós temos dentro desses compostos 3 classes importantes: os lipídios, os glicídios e os protídeos. Tá? Quem é que eu não vou tratar agora? Os protídeos. Quem é que está aqui dentro dos protídeos? As proteínas. Quimicamente, só para a gente não dizer que a gente não falou, o que são proteínas? São polímeros, macromoléculas, derivadas da união, da condensação de alfa-aminoácidos. De alfa-aminoácidos. Basicamente, estes polímeros têm o grupo amida. E esse grupo amida é a famosa ligação peptídica entre um N, tá aqui ela, vamos destacar ela de outra cor, aqui ó, essa aqui é a famosa ligação peptídica, tá? Então uma breve revisão aqui dos protídeos, tá? Toda proteína tem várias ligações peptídicas, porque são polímeros, vários grupos aminoácidos se grudando através dessa ligação peptídica. E essa ligação peptídica pertence à função amida. Portanto, uma proteína é uma poliamida, várias ligações peptídicas. Um polipeptídeo, uma poliamida, ok? Bom, mas não vou me dedicar aqui. Aqui foi só para revisar um pouquinho das proteínas. O que eu quero que vocês cuidem aqui? No capítulo anterior, que foi do álcool, a matéria-prima para fazer o álcool era o açúcar, os glicídios. Então tá aqui, ó. Açúcares. Tá? Da onde que eu tirava açúcar, cara? O cara que fez a aula comigo lá, da onde que eu tirava o açúcar? Ah, da cana, da beterraba, do milho, do arroz, da uva. Isso tudo são açúcares e são matéria-prima para quê mesmo? Isso tudo aqui era matéria-prima para quê? Para a produção do álcool.
Glicídios, pessoal, açúcares, são matéria-prima para a produção do álcool etílico. Por favor, não confunda com o biodiesel. Isso tudo é matéria-prima para o álcool. A aula de hoje está aqui. Ó. Lipídios. Lipídios. Então, o que eu quero que vocês entendam, e eu vou dar uma limpada agora para poder falar só sobre os lipídios, que dentro da classe bioquímica que eu tenho lipídios, glicídios e protídeos, os glicídios, os açúcares, os carboidratos vão me dar a matéria-prima para produzir álcool. Lembra da aula? Fermentação de açúcar produz álcool. Açúcar da onde? Qual é a matéria-prima? Cana, beterraba, milho, arroz, uva e assim por diante. Tudo que tenha açúcares vai servir para eu fazer o álcool etílico, tá? Aqui dei uma revisãozinha de proteínas, que são polímeros derivados da condensação de alfa-aminoácidos. São polipeptídeos, várias ligações peptídicas, que são os grupos amida. Então, são vários grupos amida, então, uma poliamida. Então, agora eu vou dar uma limpada e vou retomar dentro dos lipídios. Bom, e os lipídios, que vão ser, então, aqui a matéria-prima para a gente poder fazer o biodiesel. Tá? Primeiro, uma coisa importante. Lipídio não é só óleo e gordura. Deixa eu revisar aqui. Os lipídios são divididos em fosfatídeos. Não te assusta, Louquinha, isso aqui não cai. Isso é só para tu entender onde é que nós estamos. Fosfatídeos, cerebrosídeos. Então, fosfatídeos, que formam as paredes fosfolipídicas, que fazem a troca de gorduras aí no corpo. Cerebrosídeos, células do sistema nervoso, né, central. Cerídeos, ceras. Os cerídeos são as ceras do corpo e outros tipos de cera. Os esteroides, olha aí os esteroides, os hormônios sexuais, se tu gosta de dar um pouquinho ou de pegar uma gatinha, agradece aos esteroides. São eles que te dão coisinha, são eles que te dão a famosa DDP, atenção, a diferença de potencial. Uns querem dar, outros querem receber. São os esteroides, ai que gostosura. Bom, mas não é disso que eu vim falar hoje aqui. Eu venho falar então desses caras, desta última classe aqui, vamos até trocar a cor deles. Os glicerídeos. Os glicerídeos é a classe dos lipídios que me interessa. Os glicerídeos vão englobar óleos e gorduras. E são os óleos e gorduras que vão ser a matéria-prima para eu fazer o biodiesel. Tá? Os óleos e gorduras que são a matéria-prima para eu fazer o biodiesel. Então, quem são os glicerídeos? Acompanha comigo aí, cara. São uma classe de compostos que está dentro dos lipídios e que engloba óleos e gorduras. Tá? Eu não gostei dessas gorduras aqui. Ó. Deixa eu melhorar. Óleos e gorduras, tá? Agora melhorou gorduras, tá? Óleos e gorduras. Quimicamente falando, o que são esses glicerídeos, esses óleos ou gorduras? Ésteres, pessoal, são ésteres, função química ésteres. Derivados de ácido graxo e glicerina. Bom, vamos explicar cada momento desse. São ésteres. O que é a função éster, Pierre? Bom, queridona, a função éster é a função C dupla O C. Sempre que tu tiver essa funçãozinha aqui, tu tem a função éster. Então, essa função éster aqui é que eu tenho dentro dos óleos e gorduras. Agora, tu quer ver um pegarratão que já caiu várias vezes? Pierre, todo lipídio é um éster? Não. Lipídio é uma macroclasse bioquímica. Os glicerídeos, que é onde está o óleo e gordura, que são ésteres. Tá? Então, se cair na prova, Pierre, óleo e gordura é éster? Sim, baby. Os glicerídeos são ésteres? Sim, baby. Os lipídios são sempre ésteres? Não, baby. Tem lipídios aqui que são álcoois, que são outros grupos funcionais. Então, muito cuidado. Somente os glicerídeos é que são óleos e gorduras e é que são ésteres.
Eles são derivados de ácido graxo, ou seja, o que quer dizer isso? Eles vêm de ácido carboxílico através de uma esterificação, eles vêm de uma esterificação de ácido graxo que tem mais aí, em torno de 20 carbonos. Mais ou menos 20 carbonos. Então percebam a conexão que eu quero fazer. O diesel, lá do petróleo, tem em torno de 20 carbonos. Os ésteres que eu vou usar para fazer o biodiesel também vão ter mais ou menos 20 carbonos. Tá? Então, por que tem que lembrar da palavra ácido graxo? Cara, ácido graxo não é gordura. Ácido graxo é a matéria-prima para chegar na gordura. O ácido graxo é o primogênito, o cara que vai originar a gordura. Então, cuidado, ácido graxo é um ácido. A gordura, o óleo, é um glicerídeo e é a função éster. O ácido graxo é o reagente. O produto é o óleo e a gordura. O produto é um éster. E da glicerina. A glicerina é o outro composto que faz. A glicerina é um álcool. A glicerina é um álcool. E esse álcool glicerina reage com ácido graxo, que o nome já diz, é um ácido carboxílico, para formar o grupo éster. Para quem não está entendendo, basicamente o que eu estou falando é isso aqui. RCOOH, isto é um ácido carboxílico, e esse R aqui tem em torno de 20 carbonos, se for o ácido graxo, que vai reagir com a glicerina, que é CH2, CH2 e 3OH. Tem OH aqui, tem OH aqui, tem OH aqui. Isso é um álcool. Então, um ácido carboxílico com álcool vai fazer a reação de esterificação. Vai perder água. Vai perder água. E vai formar o grupo éster. RCOO. E todo aquele radical que eu vou chamar de R' aqui da glicerina. Tá? Então, da onde vem o grupo éster? De uma esterificação. E o que é uma esterificação? Ácido carboxílico. Depois nós vamos aprender que não precisa ser ácido carboxílico, é qualquer ácido com álcool. Ácido com álcool forma o grupo éster e esta é chamada uma esterificação. Por que eu falei tudo isso? Para que tu entenda que a matéria-prima para fazer o biodiesel é um éster derivado de ácido graxo. Esse éster veio da reação de um ácido graxo, que tem mais ou menos 20 carbonos, com a glicerina. Esse éster, ele é o óleo ou a gordura, e ele é classificado como glicerídeo, ou seja, um tipo de lipídio. Então, agora, indo de fora para dentro. Pierre, qual é a matéria-prima para fazer biodiesel? Eu posso dizer que é um lipídio? Posso. Eu posso dizer que é um tipo de lipídio chamado de glicerídeo? Posso. Posso dizer que é um óleo ou uma gordura? Perfeito. Posso ainda dizer que é um éster, derivado de ácido graxo e da glicerina, porque é isso que são os óleos e as gorduras, ou os glicerídeos. Para aqueles que gostariam de saber agora rapidamente como é que os químicos diferenciam óleo de gordura, o óleo é quando esta cadeia, este radical do ácido graxo aqui, ó, que eu estou pintando de verde, ele é insaturado. Certo? Enquanto que, classificação química, esse R aqui, se for uma gordura, a cadeia é saturada. A cadeia é saturada. E para quem não lembra, o que é insaturado? Terá a presença de duplas ou triplas, né? Insaturado tem a presença de dupla ou tripla. E saturado só tem ligação simples. Né? Então essa é a diferença química. Né? Eu sei que o pessoal da medicina, eu sei que o pessoal da nutrição classifica óleo quando é líquido e gordura quando é sólido. Mas existe uma classificação química que trata óleo como insaturado e gordura como saturado. Tá? Mas ambos são ésteres e ambos são derivados de ácidos graxos com a glicerina. Um perigo aqui para finalizar essa parte de bioquímica. Não confunda o que é glicose, frutose, sacarose, o que é açúcar e carboidrato. É glicídio.
O que é óleo, gordura, ésteres derivados de ácido graxo? Glicerídeo. Então, se cair na prova, qual é a matéria-prima para fazer álcool, pessoal? O vídeo anterior, qual é a matéria-prima para fazer álcool? Glicídio, açúcar. Qual é a matéria-prima para fazer biodiesel? Aí sim, aí é glicerídeo. Aí é óleo, é gordura, é um tipo de lipídio. Tá? Então, fiz questão de fazer uma revisão de bioquímica para a gente poder ver o biodiesel propriamente dito. Tá? Quem vai ser a matéria-prima? Vai ser um éster derivado de ácido graxo. Vai ser um éster de cadeia longa. Vai ser um éster chamado de glicerídeo. Vai ser um óleo ou uma gordura. Vai ser um tipo de lipídio. Tá? Então, vamos dar uma limpadinha. Bom, para falar do biodiesel, então, propriamente, como é que a gente começa? A gente começa lá pegando o óleo. Lembrando que esse óleo é um éster. Lembrando que ele é um glicerídeo, né? Não confunde com glicídio. E lembrando que ele é um lipídio, né? Só para não cair no esquecimento aí. O que vai acontecer? Vou pegar esse óleo, vai ter uma preparação, vou limpar. Inclusive aqui vem o momento da gente saber de onde vem. Aqui está escrito óleo de soja. Mas quais são as matérias-primas? Quais são os vegetais que eu posso tirar óleo? Aqui já está um, soja. Mas que mais? Muito se usa soja para fazer biodiesel. Hoje a soja está na moda. Tem tudo de soja. Tem carne de soja, tem leite de soja, suco de soja. Tem tudo de comer de soja. Qualquer dia tem mulher de soja para o cara comer também. Né? Bom, mas enfim, soja. O que mais? Mamona é muito usado. Rio Grande do Sul se usa muita soja e muita mamona para fazer biodiesel. Inclusive, o Rio Grande do Sul é número 1 no Brasil em fabricação de biodiesel. Por quê? Por causa dessas plantações e por causa da questão de investimento. A gente está investindo aí no interior afora para plantar mamona, plantar soja para poder fazer biodiesel. Né? A URGS tem um baita projeto para transformar o Rio Grande do Sul num polo aí de venda de biodiesel para o mundo, quem sabe. Tá? Então, para vocês ficarem ligados aí, principalmente a plantação da mamona. Aí tu vai dizer, por que não soja? Ah, porque a soja é melhor em termos alimentares, né? A soja, nutricionalmente, ela é mais vantajosa. O óleo de soja é melhor nutritivo, né? E dá para fazer esses alimentos todos que eu falei. Enquanto mamona, não. Mamona é basicamente um óleo para fazer combustível, né? O que mais? Pode ser canola, mas também é um óleo muito nutritivo e caro, né? Canola, girassol. Esses todos óleos aqui, de canola, girassol, soja, são muito mais usados para alimentação e para fazer produtos envolvidos na alimentação. Agora, a mamona é a principal aplicação dela, ser matéria-prima para biodiesel. Eu quero lembrar aqui, então, que além de plantar soja, mamona, canola, girassol, para tirar o óleo e fazer biodiesel, eu posso recuperar o óleo dos restaurantes e das casas. Já teve várias campanhas, hoje em dia está meio no esquecimento, para que as pessoas nas suas casas não despejem o óleo no ralo. Porque esse óleo que vai para o ralo, ele vai acabar encontrando a água e vai formar um sistema bifásico. E esse sistema bifásico vai levar esse óleo para o rio, para o lago, e esse óleo vai ficar lá boiando, vai ficar lá poluindo. A água não tem a capacidade de dissolver esse óleo, porque ele é apolar e a água é polar. Então o que os caras querem? Que vocês guardem o óleo, todos os tipos de óleo comestível aí, né? Aquela gordura do churrasco, aquela banha, aquele óleo que recuperou, aquele óleo da batata frita. Imagina aqui dos restaurantes o que sobra de batata frita do McDonald's, do Bob's, desse monte dessas frituras, tudo aí, essas gordurices aí que adoram comer, né? Então, esse monte de óleo ou vai fora, ou vai ser enterrado, ou vai para fazer gordura, que é outra aplicação dos óleos e gorduras, né? Vai para fazer sabão, desculpa, né? Vai para fazer sabão. Então, óleo e gordura. Ou tu bota fora e vai poluir demais, não é bom. Ou tu manda para fazer sabão, mas também sobra óleo para fazer sabão, não tem tanto sabão assim para ser feito. Então o que os caras querem? Que vocês recuperem, sobretudo os restaurantes, né? McDonald's, esses troços aí tem convênio para poder recuperar o óleo, e esse óleo recuperado, vai fazer biodiesel, né? Além de fazer sabão, vai fazer biodiesel. Então a brigadeira, e a gordinha? E a gordinha, o que faz com essa gordinha? A gordinha dá para fazer duas coisas com ela, sabão e biodiesel. Tá? Hoje nós vamos falar como é que faz biodiesel. Mas a gordinha dá para fazer sabão
o biodiesel, tá? A gordura, o óleo, dá para fazer sabão e biodiesel, certo? Bom, então, da onde é que eu vou tirar a matéria-prima para fazer biodiesel? Eu vou plantar soja, mamona, canola, girassol, todos esses vegetais que tem muito óleo, né? Amendoim, sei eu, tá? Bom, mas basicamente eles usam a mamona porque em termos de alimentação não é tão importante. Posso recuperar o óleo dos restaurantes, das casas? Também. Então, bastante quantidade de óleo. O que eu faço com esse óleo? Eu vou fazer uma reação de transesterificação. O que é trans? Transformar. Esterificação é um éster num outro. Então, qual é a matéria-prima química que eu tenho antes de fazer a reação do biodiesel? Um éster. Quem é esse éster? O óleo, a gordura. Ele vai sofrer uma transesterificação. O que ele vai formar? Outro éster. Outro éster. E quem é esse outro éster? O biodiesel. Então percebam que se cair na prova, Pierre, qual é a matéria-prima para fazer biodiesel? Éster. Qual é a função química do biodiesel, do produto biodiesel depois de pronto? Éster também, certo? Ele é feito a partir de uma transesterificação, transformação de um éster no outro. O que precisa para isso? Um álcool. Um álcool. A matéria-prima para fazer transesterificação é o éster, que vem do óleo ou da gordura, e um álcool. Metanol, muito usado nos Estados Unidos, porque eles têm bastante metanol lá, ou etanol, muito usado no Brasil, por causa da cana, a gente tem bastante etanol. Aqui no Brasil, então, qual é a nossa reação do biodiesel? É um éster mais o etanol. Se usa um catalisador básico, é uma transesterificação com catálise básica, né? É uma catálise de caráter básico, aqui, certo? E aí forma o biodiesel com alguns subprodutos que eu não quero. Bom, aí eles começam a limpar, começam a fazer separação das fases, desidrata, enfim, processos de recuperação. Aqui tem várias coisas a respeito. Mas, importante, vou dar uma limpada aqui, importante, ao final do processo, tá aqui ó, muito importante aqui, ao final do processo, eu tenho os ésteres puros, que é o meu biodiesel, e como subproduto, a glicerina. Glicerina, pessoal, que é usada em cosméticos. Glicerina que é um hidratante, um umectante. O que quer dizer isso? Umedece, gruda água, porque a glicerina, como eu já mostrei antes, ela tem vários OH, e como ela tem vários OH, ela hidrata, ela capta água, ela é altamente hidrofílica. Então ela é usada para fazer aquele teu cremezinho, para tu passar na tua mãozinha, para ficar macia, que querida, né? Aqueles 18 tipos de creme que tu tem em casa, o creme para mão seca, o creme para mão oleosa, o creme para pele com sada, para pele sem sada, para pele clara, para pele escura. Sem falar nos 8 tipos de shampoo. Tu tem o shampoo para ponta do cabelo, para o meio do cabelo, para raiz, tu tem o shampoo para ponta dupla, para ponta tripla, tu tem o shampoo para antes, tu tem o shampoo para depois, tu tem o condicionador para durante, para depois, para pentear, para despentear. Não estamos reclamando. Continuem usando estes cremezinhos gostosos antes dessa pelezinha macia, cheirosa e fofinha do que aquela casca velha de laranja seca que ia ser no inverno se tu não tivesse a glicerina. Obrigado, Senhor. Obrigado que existe a glicerina para as meninas ficarem macias, lisinhas, queridas. Bom, dei todo esse discurso para tu te lembrar o seguinte: qual é a grande, então, sacada do biodiesel? Tu pega óleo, tu pega gordura, tu transforma isto em biodiesel, que é um combustível que vai poluir, mas vai poluir menos, porque quando ele era vegetal ele já consumiu CO2. Não vem contaminado com enxofre, então não vai causar chuva ácida. Né? Então vamos botar aqui as vantagens. Ó. Gera CO2, mas gera menos. Por quê? Consome. Gera menos CO2 porque consome na fotossíntese. Certo? Mas tem uma outra vantagem. Como não é um combustível fóssil, não tem enxofre, não gera chuva ácida. Não gera SO2, logo não gera chuva ácida. Não gera chuva ácida. Tá? Então te liga.
O biodiesel, em termos ambientais, tem duas vantagens. Ele vai poluir, ele vai gerar CO2? Vai, porque ele tem 20 carbonos na cadeia. Ah, vai gerar 20 mols de CO2? Não é bem assim, porque ele consome na fotossíntese um pouco disso. Né? Um pouco desses 20 mols ele consome. Então ele não vai poluir tanto quanto o diesel comum. Ele queima mais ou menos igual, ou seja, tem 20 carbonos, então ele tem mais ou menos o mesmo poder de queima, e ele não gera chuva ácida, porque ele não gera SO2, SO3, porque ele não vem contaminado com enxofre, tá? E ainda sobra para vender para a indústria de cosméticos aquela querida daquela glicerina, que é um umectante, um hidratante, para poder fazer cremezinho e shampoozinho, tá? Bom, então eu dei uma geral na parte teórica. O que eu preciso ver contigo, então? É a parte de reação, a parte química mesmo. Né? Então tá aqui, ó. Vamos olhar a reação. Para quem não conhece, vamos analisar com calma. Primeiro, pessoal, o que eu estou quadriculando aqui em azul? É a parte que veio do ácido graxo. O ácido graxo, então isso aqui tem mais ou menos 20 carbonos. Ao reagir com esta parte que eu estou quadriculando aqui, que é a glicerina, então, percebam, vou fazer aqui vermelho, essa ligação é que nasceu da formação da gordura. Então, para formar a gordura, o ácido graxo reagiu com a glicerina e formou isso aqui. Ó. Eu tenho a função éster aqui, eu tenho a função éster aqui, e eu tenho a função éster aqui. Isto veio da reação dos ácidos graxos com a glicerina, formou o famoso triglicerídeo. O que é um triglicerídeo, Pierre? É um triéster, que veio da formação da reação entre glicerina, que é isso aqui que eu estou fresqueando aqui, com os ácidos graxos, certo? Então, tá aqui, triglicerídeo. O que é isso aqui? É o óleo, cara. Esse triglicerídeo é o óleo, é a gordura. É um triéster, tá aqui. 1 grupo éster, 2 grupo éster, 3 grupo éster, tá? Vou limpar. Esse triglicerídeo reage com um álcool. Então tá aqui. 1, 2, 3, 1 triéster, que é o triglicerídeo. Reage com 3 mols de um álcool, certo? Catalisado por uma base, vamos botar NaOH, uma base forte, é catalisado. Então, o álcool mais o triéster, que é a gordura, que é o óleo, que é o triglicerídeo, vai formar um outro éster. Pode ver aqui. Mas vai formar 3 moléculas separadas deste novo éster. 3 moléculas separadas de um novo éster. Aqui, ó. Mas agora eu quero que vocês vejam da onde saiu cada coisa. Vamos pegar aqui outra cor. Esse R1, que era lá com 20 carbonos, R2 e R3, este R1, R2 e R3, que eram lá derivados do ácido graxo, a cadeia do ácido graxo, quantos carbonos eles têm? Em torno de 20. Cadeia longa. Eles estão aqui, ó. Então, esta cadeiazinha aqui, ó, ela é longa. R1, R2 e R3 vem do ácido graxo. É uma cadeia longa. E as 3 moléculas do metanol geraram 3 metil. Esse metil é colocado aqui. No Brasil, mais do que metanol, é usado etanol. Então, aqui, em vez de ter 1 carbono, tem 2. Em vez de ter o metil, tem o etil. Então, agora eu vou explicar bem aqui quem é o biodiesel. Vamos ver quem é que entendeu. O biodiesel, cada uma destas cadeias aqui é um biodiesel. Então, na verdade, eu gerei 3 mols de biodiesel. R1, R2 e R3 são cadeias longas derivadas de ácido graxo. COO é o grupo éster. E CH3 ou CH2 é o que veio do álcool. Tá? Mas não te esquece que, como são 3 moléculas de álcool, sobraram 3 OH.
Como eu cortei aqui para fazer o éster, sobrou esse radical verde que eu estou quadriculando. Esse radical verde tem 3 carbonos, sobraram 3 hidroxilas. O que se formou? A glicerina, o subproduto. E Passo Fundo e Federal de Santa Catarina já perguntaram: Pierre, o que faz? O que tu produz quando tu produz biodiesel? Tu produz um éster. Tu faz uma transesterificação, pega um óleo ou gordura, que é um éster, e transforma em outro éster, que é o biodiesel. Mas perguntaram em Passo Fundo e Santa Catarina: quem é o subproduto? O que sobra? É a glicerina. E o que a glicerina é? Um triol 3OH. Tá? Então a glicerina é um triol 3OH. Então eu vou repetir. Pierre, o que é a matéria-prima para fazer biodiesel? Triglicerídeo, óleo, gordura, glicerídeo, lipídio, um triéster derivado de ácido graxo, que é R1, R2, R3 e da glicerina. Reage com quem? Com um álcool de cadeia curta, metanol ou etanol. Aqui está o metanol, no Brasil é o etanol, 2 carbonos. Aqui um é MET. No Brasil, etanol, 2 é ET. Isto é em meio básico, é uma catálise básica. E o nome da reação é transesterificação. Por que, Loquinha? Por que transesterificação? Porque transforma um éster em outro éster. A diferença é que esse éster aqui, ó, agora vem um momento importante. Esse éster, ele tinha esse grupo glicerina, então ele era grudado, ele tinha como se fosse um tridente aqui, como se fosse um garfo. Ele era grudado nisso e isso não queima bem. Na verdade, o que eu quero queimar é esse R1, R2 e R3, cara. Se convençam, o que eu quero queimar são essas cadeias longas de 20 carbonos, que nem o diesel. Só que aqui no biodiesel elas estão grudadas, aqui na gordura, no óleo, elas estão grudadas na glicerina. Porque senão eu já queimava a gordura direto. Tu imagina, pegava óleo de soja e botava direto no tanque do teu carro. Pegava o óleo de soja e botava direto no tanque do caminhão. Pegava o óleo de mamona, o óleo de girassol, a banha do churrasco, derretia e largava direto no tanque. Por que isso não queima bem? Porque isso aqui tem esse grupo aqui, glicerina, que tranca. O que eu estou conseguindo com essa reação em meio básico? Eu estou conseguindo formar 3 cadeias soltas. Pessoal, esta cadeia de cima aqui está solta dessa. Antes estava preso, queimava ruim. Agora essa cadeia estando solta, eu posso queimar facilmente esse R1, esse R2 e esse R3 separadamente. Eu queimo lá dentro. Eu queimo, isso aqui está solto, está fácil de queimar. Então eu facilitei, eu melhorei o poder de queima. Então eu não vou botar a gordura, o óleo dentro do tanque, mas eu vou fazer uma transesterificação com álcool em meio básico. Vou gerar um outro éster. Esse éster vai ter a mesma cadeia longa, mas vai estar solto. Se ele vai estar solto, eu vou poder queimar melhor. Ainda como vantagem, sobra a glicerina de subproduto para vender para a indústria de cosméticos. Certo? Bom, acho que quimicamente falando, eram essas as principais questões que eu tinha que ver sobre o biodiesel. Como é muita coisa e envolveu reação inorgânica, vejam várias vezes o vídeo. Voltem, pausem, repitam para olhar o que tem cada detalhe desses que eu dei aqui. Ok? Bom, vamos dar uma limpada. Pessoal, para terminar então a questão do biodiesel, eu quero lembrar essa partezinha aqui. Ó. Hoje em dia, nós estamos usando... Se vocês verem esses ônibus da Carriza aqui em Porto Alegre, vocês vão ver que tem lá ônibus verde, combustível verde, biocombustível. Cara, os caras usam no ônibus de 2, hoje em dia aumentou um pouquinho, tá? De 2 até 5% de biodiesel nos ônibus aqui no Rio Grande do Sul. Então vocês imaginem o seguinte, Pierre, aquele ônibus é menos poluente porque está escrito ônibus verde. Cara, ele tem 95% de diesel comum. Diesel comum, que é alcano, que é hidrocarboneto. E se é diesel comum, alcano, hidrocarboneto, qual é o problema? Ele gera SO2, gera chuva ácida, e ele gera muito CO2, sem consumir esse CO2 na fotossíntese, porque é um combustível fóssil. Então, na verdade, nós temos só 5% de renovação. 5% é biodiesel. Aí 5% sendo biodiesel, quais as vantagens? Renovável, não vai terminar. Renovável, não vai terminar. Não gera SO2, então não gera chuva ácida. E quando faz fotossíntese, diminui o efeito estufa. Diminui, consome a taxa de CO2 que ele mesmo gera. Mas pensa bem, é só 5% de renovação isso aqui. Bom, então por isso que eu falei ali no meio do texto que a URGS tem um baita projeto
Esse projeto era para a Copa, não vai dar certo, obviamente, né? A gente sabe que muitas coisas para a Copa não vão dar certo, mas era um projeto para até a Copa nós já temos aí 20% de biodiesel dentro dos nossos ônibus aqui em Porto Alegre. Aí tu vai me perguntar, mas por que eles estão segurando? Por que eles só usam 5%? Não tem produção, guriazinha. Nós não temos matéria-prima suficiente. Falta mamona, falta óleo, falta matéria-prima, falta vegetal, falta plantações disso aí para eu poder tirar o óleo e fazer biodiesel numa quantidade industrial. Vocês imaginem que diesel é muito usado? Com esse monte de ônibus, caminhão, navio? Claro que sim. Agora, por que usa o diesel? Porque tem demanda. E por que tem produção? Por que a demanda consegue ser atendida? Porque tem produção. O cara vai lá embaixo da terra e tira petróleo. Agora, se eu conseguir uma grande produção de biodiesel, eu vou gradativamente substituindo. Então é por isso que estão investindo. Qual é os problemas que eles enfrentam? Primeiro, investimento, grana, investimento, né? Tem que fazer essas plantações e depois as usinas de biodiesel. E segundo, espaço, área, né? Eu tenho que ter área para poder plantar mamona, para plantar soja, e isso pode tirar a área para plantar alimento. Então há uma controvérsia, há uma discussão aí. Ah, mas nós vamos desmatar para plantar biodiesel? Aí nós vamos estar poluindo igual. Tá, mas então se é por isso nós vamos desmatar para plantar alimento, tem gente passando fome. Eu não sei, é uma discussão política que eu não vou entrar. Eu só sei o seguinte: hoje em dia é pequena a quantidade de biodiesel nos ônibus aqui em Porto Alegre, no Brasil inteiro. Tá? Isso que o Brasil ainda é um dos top em biodiesel no mundo. Tá? Então, o que eu acho é que daqui a pouco eles vão começar a aumentar, e o projeto da URGS, esse projeto da URGS, ele é um projeto campeão e já deve estar em fase de implantação aí, eu não sei em que nível está, mas que a tendência, o objetivo final era chegar em até 20% de biodiesel nos ônibus aqui em Porto Alegre na Copa. Provavelmente isso não vai ser atendido, mas que em breve, né, depois, 1 ano, 2 da Copa, a gente consiga ter essa planta de biodiesel funcionando a todo vapor e a gente conseguir atender aí pelo menos 20% de biodiesel. A gente vai saber que é um combustível renovável, é mais limpo, não gera chuva ácida e ele vai estar consumindo, enquanto ele for fotossíntese, consumindo o CO2 que ele mesmo está gerando, ok? Então tá, videozinho de biodiesel, curte aí, depois eu venho com energias alternativas, né? O que vai entrar aqui? Radioatividade, vai entrar pilha, vai entrar algumas outras coisas assim, a ver que eu vou comentar sobre energia solar, eólica e tudo mais, mas principalmente que tem a ver com química, vai ser radioatividade e eletroquímica, pilha, bateria, tá? Tchau, um abraço, beijo nas gurias. Proto mandou um beijo pra vocês também. Tchau.